Paz do Senhor, igreja. Amém. Muita alegria, estamos aqui nessa noite. Com muito temor ao Senhor. Desde já eu já quero saudar vocês com a paz do Senhor. Amém. Eu sei que o Senhor está aqui e a paz dele está em nosso meio. O pastor me convidou para pregar nessa noite falando sobre a segunda carta, segunda epístola de Pedro, da carta de Pedro. Já foi uma maravilha o momento dos louvores. Eu não queria, se eu pudesse, eu continuaria ali adorando. Eu não parava de adorar. Mas o culto tem que acontecer, tem que andar. E eu já quero iniciar lendo o primeiro versículo, que diz assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição ou perdição. Amém? Podeis sentar? Eu já inicio relembrando um pouquinho também do primeiro, porque o capítulo 2 ele começa dizendo mas, ou então em algumas traduções diz e também, E como você começa uma carta dizendo mas, ou e também, significa que já teve algo dito anteriormente, E ele está querendo completar aquilo que já foi dito. Na semana passada, o nosso irmão Pedro esteve aqui falando sobre o primeiro capítulo, Sobre a primeira carta. E a segunda carta nada mais é do que para completar, o que foi falado no primeiro. É a continuação. É a continuação da carta dele ao povo. Como também já foi dito que essa carta foi enviada para cristãos, com todo cuidado de Pedro, para poder deixar a sua última mensagem, deixar as suas últimas instruções. Como também foi falado aqui, porque eu assisti a pregação, eu não estava aqui, mas eu assisti a pregação, e foi muito bem falado, muito bem colocado, é que o Pedro que estava escrevendo esta carta era o mesmo Pedro que negou 3 vezes, porém totalmente lapidado e transformado. Ele não estava mais com medo da morte. Não foi isso que ele falou? Já não era mais aquele Pedro que negou 3 vezes por medo de morrer, mas sim o Pedro que estava prestes a morrer, mas a sua única preocupação era pregar a palavra. Era aqueles que iriam ficar, porque ele se lembrava como ele ficou quando perdeu o seu líder. Ele se lembrou de como ele ficou perdido quando Jesus se foi. E ele ficou pensando assim: meu Deus, eu agora sou o líder e eu sei que eu também vou. Será que eles vão fazer a mesma coisa que eu fiz, que é me perder e voltar? Será que eles vão seguir os mesmos caminhos que eu, que é ficar perdido e não saber para onde ir? Até que Jesus veio me encontrar e me convencer novamente. Eu não posso deixar acontecer com eles o que aconteceu comigo. Aleluia. Então Pedro, nessas cartas que ele escreve, ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que estava por vir. Mas ele faz questão de escrever tudo que ele podia. Sabe quando você pode dar o último recado para alguém nos seus últimos dias, que você quer falar tudo?
que você quer entregar tudo que você tem. Você não quer deixar passar nada, porque você sabe que não vai ter outra oportunidade. Foram essas cartas, na verdade, porque, né, é um conjunto. E eu, como uma boa estudante, eu lembro que as cartas, né, as redações, têm introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu fiquei me perguntando como começa. Mas que introdução é essa que já começa com mais? Né? E aí eu entendo que existe todo um contexto antes, que já foi falado aqui, que significa, eu não sei se vocês vão se recordar, mas acredito que sim, porque foi muito bem explicado, que o Pedro, nosso amigo Pedro, tá? Para não confundir os Pedros aí, nosso amigo Pedro falou aqui que era uma receitinha de bolo, né? Ele não falou isso? Eu assisti essa aula. Era uma receitinha de bolo, que se até fizer do outro lado dizendo, ele chegou a brincar com isso, e é verdade. Então, ele deu primeiro o caminho. Ele falou, faz isso, que no fim você vai ter vitória. No fim você vai estar bem. Aí começa o capítulo 2. Mas, aí é onde o pastor me chamou para pregar. Aí eu falei, valeu pastor. As bênçãos todas, Pedro falou. Aí chegou na minha parte. No capítulo 2. Porém, faz essa receitinha toda. Porém, no meio do caminho vão ter algumas coisas aí que vocês vão ter que prestar atenção. Tem a receitinha de bolo, sim, que se você fizer você vai ser abençoado. Eu vou até ler a receita que ele deixou aqui, que é: e vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai fé, a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, a temperança a paciência, a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal, e o amor a caridade. E aí ele deixa, né, essas instruções, que uma coisa leva a outra. E no fim, se você começar certo, você vai terminar certo. Aleluia. Se você seguir as instruções corretamente, você vai ser abençoado. Porém, existem no caminho algumas coisas que vão te fazer não executar essa tarefa tão bem feita. Que é, pode ser que existam falsos mestres. Que ele diz aqui sobre a ciência, né? Que a fé, a diligência é a ciência, né? E a ciência é a sabedoria. E ele diz que existem aqueles falsos professores, os falsos mestres, aqueles que vão ensinar tudo errado. E se você pegar ali nesse ponto, onde você vai pegar alguém que vai te ensinar tudo errado, todo o restante vai dar errado também. Então, tem a receita de bolo, mas prestando atenção em tudo, inclusive em quem vai andar do teu lado, quem vai ser o seu líder, quem vai ser o teu mestre, quem você vai chamar para andar contigo até o caminho da salvação. E ele diz que existirão sim falsos mestres, e encobertamente introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Esses mestres, eles já tinham sido resgatados por Deus, eles já foram lapidados por Deus, porém, eles preferiram continuar negando ao Senhor, porque as suas vontades prevalecem à vontade de Deus. Isso é só o primeiro versículo. Ainda temos alguns, mas eu vou ser breve. E diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Eu parei aqui nessa palavra dissoluções, que significa deixar de estar unido, romper um compromisso, ato de dissolver um corpo. Eu achei isso muito interessante, porque nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. E quando eu li dissoluções,
eu imaginei destruição, eu imaginei várias coisas, mas quando você procura no profundo o que significa nada mais, nada menos do que você se afastar do corpo de Cristo. Porque se você, muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, ele já se afastou do corpo de Cristo e está seguindo suas próprias vontades. E assim será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, a verdade deles é a que prevalece, mesmo já tendo sido resgatado. Então, se torna um mestre porque foi lapidado e resgatado. Mas quando chega para pregar a verdade, prega as suas próprias vontades, as suas próprias verdades, fazendo com que o povo acredite que a sua verdade é a verdade de Cristo. E aí é onde você, a cabeça, que é do corpo que já está fora, leva todos os membros também, e esse corpo acaba não existindo, mesmo estando ali como se fosse alguém, como se fosse algo, mas na verdade não existe. Vocês entenderam? Amém. É um pouco complexo, mas assim, a cabeça que é o mestre, ele já não está mais em Cristo. Então tudo que ele fala acaba levando todo o corpo também para fora. Ele acaba não existindo. E isso era exatamente o que Pedro estava falando nesse segundo versículo. E no terceiro ele diz: por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Esse afastamento desses mestres, ele diz que muitas vezes é pela ganância, pela avareza, por questões financeiras, e fará com que quem segue verdadeiramente não vai ser mais aqueles membros, aquelas pessoas onde você quer levar para Cristo, mas aquelas pessoas que vai encher o teu bolso. Aí você olha para a igreja como se fosse esses são os meus clientes, e não esses são os meus discípulos, esses são aqueles que eu devo levar para o caminho do céu. Mas assim, quanto mais gente chegar, mais gente vai ter para a hora da oferta. Esse é o pensamento dos falsos mestres. Gente, não estou falando da Igreja Deus Eterno não, hein? Isso aqui é a palavra que está dizendo que dos falsos mestres, como eles pensam, a avareza, a ganância, que ele olha o povo como negócio, olha o povo como, não vê uma pessoa, vê um cifrão. E é isso que diz nesse capítulo aqui, nesse versículo. E assim eu fechei a introdução dessa carta aqui, desse texto, né? Vamos dizer assim. Como eu disse, existe introdução, desenvolvimento e conclusão. E no capítulo 4 ele começa o desenvolvimento. Ele deu a introdução, ou seja, sobre o que ele iria falar. Ele começa explicando: eu vou falar sobre isso nesta carta. É sobre os falsos mestres. Ele deu a entender o caminho que ele queria chegar. E então ele começa a desenvolver num contexto histórico. Quem gosta de português aí, redação? Você pode desenvolver com contexto histórico, você pode desenvolver, né? Ele gosta. Você pode desenvolver com fatos atuais, você pode desenvolver, só não pode falar, né, muita opinião própria, tem que falar em terceira pessoa, mas enfim, aqui a carta de Pedro, ele faz o que ele quer. E aí ele começa no contexto histórico, dizendo: por quê? Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Aqui ele está falando, lá no início de tudo, ele pega o ponto inicial de tudo, aonde Lúcifer tenta tomar a glória de Deus. E ele é expulso do paraíso. E ele diz aqui: se Deus não poupou nem aos anjos e expulsou do paraíso, ficando reservado para o juízo, aí vai para o 5. E não perdoou também o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas,
ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, aqui ele traz uma segunda lembrança histórica, falando de Noé, que ele não poupou o povo, trazendo o dilúvio. Aquele povo que pecou, que fez as suas verdades, a verdade própria, não seguindo a verdade de Jesus de Cristo. E ele fala também no 6, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra. Ele lembra a terceira vez aonde Deus fez o que tinha que fazer, dizendo, reduzindo as cinzas e pondo para exemplo aos que vivessem impiamente. Aqui ele lembrou sobre Sodoma e Gomorra, que fizeram o que queriam, faziam as suas próprias vontades, e por isso foi destruído. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ele lembrou de Noé e agora lembrou de Ló, dizendo que eles foram livrados, porque eles estavam firmes, eles estavam, de certa forma, lutando contra o mal. E aí no 8 ele ainda bota entre parênteses, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, pelo que ele via e ouvia sobre as obras injustas. Ele está dizendo aqui sobre Ló, que ele mesmo vivendo naquele ambiente, ele procurava não se contaminar, ele ainda tentou fazer o certo. Pode não ter sido 100%, sim, mas ele tinha no coração dele não se contaminar. E é por isso que ele foi livre, né? Deus deu um livramento a ele, assim como deu a Noé e a sua família, que ele também lembrou. Nesse desenvolvimento histórico, ele lembrou 3 fatos que aconteceram e dizendo o porquê eles foram amaldiçoados, vamos dizer assim. Um foi expulso do paraíso, Sodoma e Gomorra foi destruída, e também o povo que não ouviu a voz de Deus, né, quando Noé estava fazendo a arca. E assim ele termina o desenvolvimento histórico dele. E aí ele entra num outro desenvolvimento. Tem que ter, lembra? Tem que ter mais ou menos 3 estrofes. Estrofes não. 3 parágrafos, gente. É porque já tem uns anos que eu estudei, né? Passou uns 10 anos. E diz assim, no 10. Esse desenvolvimento eu não botei título, eu botei desenvolvimento. Não é histórico, mas enfim. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências da imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam em falar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Aqui ele está dizendo o seguinte: os falsos profetas não conseguem controlar a sua carne. Andam imundos, são arrogantes, né? Desprezam a Deus e ainda levam os seus discípulos a fazerem o mesmo, porque ele ensina que aquilo é o certo. É dessa forma que anda com Cristo. E o povo também, por não buscar o conhecimento, acaba sendo levado a errar junto, né? Porque a própria palavra diz que nós temos que buscar o conhecimento independente dos mestres. Nós temos que fazer a nossa parte. E aí, eles começam a blasfemar as autoridades, as dignidades, mesmo os anjos não blasfemando contra eles. Eles falam tudo errado contra, vamos dizer assim, o céu, enquanto o céu só está os abençoando. Em nenhum momento os anjos lançam uma palavra de maldição contra eles, a não ser que o Senhor se levante e dê uma ordem. Enquanto todo o tempo os anjos estão livrando, abençoando, intercedendo, lutando, guerreando contra o mal pela nossa vida. Existem aqueles que estão ainda lutando contra aqueles que estão ao nosso favor.
Sabe quando você vai para uma guerra e você quer lutar contra o seu próprio irmão? Mas vocês são do mesmo time que vocês estão brigando. Vocês vão para o futebol e você briga com o seu próprio amigo. Por que você não me passou a bola? Você quer? Fez gol. Mas eu sou do mesmo time que você não tem que brigar comigo. E é mais ou menos isso. Eles lutam contra alguém que está a favor deles. E aqui ele está dizendo, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam a eles uma palavra. E eles continuam blasfemando, obstinados, não receiam em falar das autoridades. E aí, no 12, ele diz, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Ele diz que esses homens, enquanto eles estão blasfemando, aqui ele diz que eles são como os animais irracionais. Chamou de animal mesmo. Assim, é um animal. Né? Não falando mal dos bichinhos, mas ele quis dizer isso. Acordem, acordem. Seguem a sua natureza feitos para serem presos e mortos. Ou seja, eles estão cavando a própria cova, blasfemando do que não entendem e perecerão na sua corrupção. Ou seja, esses atos vão levar a eles à morte. E não só a eles, a todos que os seguirem. Então, quando ele fala, tem a receitinha de bolo, porém preste atenção quem vocês vão seguir. Porque se você seguir a pessoa errada, o caminho é de morte. Não vai adiantar nada você fazer isso, se você não seguir a pessoa certa. Se você não estiver ligado na palavra, se você não estudar e não ver se realmente é isso que é o correto ou não. Vamos lá. 13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer dos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Eles se banqueteiam com o povo. Eles se banqueteiam convosco. Presta atenção. Eles vão receber um galardão de injustiça, porque o que eles estão fazendo é contra o povo do Senhor. Imagina o coração de Deus triste contra aqueles servos fiéis sendo enganados. Imagina o coração de Deus vendo aquelas senhorinhas orando, acreditando naquilo que está sendo falado. Eu não quero dar nome, mas imagina você, a sua mãe, a sua irmã sendo enganada, dizendo que uma vassoura de R$1.000 é abençoada, vai limpar as impurezas da casa. Imagina se a gente fica revoltado, imagina o Senhor. Verdade. Imagina Deus. E naquele momento, Pedro está falando dessas coisas. Eles vão receber o galardão da injustiça. Eles já têm o que dele, já está guardado. Aleluia. Eles têm prazer nos deleites cotidianos, ou seja, eles têm prazer em carrões, eles têm prazer em comer aqueles restaurantes caros. É prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, ou seja, eles estão se deleitando no povo de Deus, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Os olhos desses estão cheios de adultério, porque quando o inimigo entra, não é quando ele está falando em nome do Senhor, mas fazendo por trás tudo errado, com toda a vontade de somente ganhar para si, com certeza a vida dele também é como que eu posso dizer? É infiel com a esposa, vai orar por uma jovem e pode até ter maldade na
porque já não está mais no Senhor. O prazer da carne fala mais alto. Existem, mas é pastor, é padre, é qualquer líder religioso que ele está dizendo aqui. Ele não está falando somente dos evangélicos, ele está falando daqueles que usam o nome de Deus, seja qualquer religião, usam o nome do Senhor para fazer o que querem, para fazer as suas vontades e não para pregar a verdade, inclusive os desejos da carne. E aqui ele está dizendo, filhos de maldição, os quais deixando aqui lembra de uma outra situação histórica, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão de sua transgressão. Um mudo jumento falando com a voz humana impediu a loucura desse profeta. Quem lembra da história de Balaão, né? Que ele recebeu ofertas para ir falar contra, para ir amaldiçoar o povo de Deus que ia entrar na terra prometida. E ele não aceitou. E aí foram lá, ofereceram ainda mais. E Deus falando para ele, não vá, não amaldiçoa. Mas ele acabou indo. Eu vejo essa historinha de desenho para as crianças. Aí eu fico... E aí ele foi, chegando lá, e no meio do caminho, vai no seu burrinho, e o burrinho vê um anjo. E o burrinho empacou. E ele bate no burrinho, e bate no burrinho, e vai de novo. Aí o burrinho não, o jumento, né? A mula, né? E ele vai andando, vê outro anjo. E ele bate, vambora, tem que chegar lá, vambora. Mas ele empacou porque ele viu o anjo. Ele viu coisas que Balaão não estava vendo. Até que o burrinho parou e não foi mais. E se abaixou e prendeu o pé dele. Foi isso? Você lembra da história? E ele falou assim, por que você está fazendo isso comigo? E o burro falou, o jumento falou com Balaão, por que você está fazendo isso comigo? Se sou eu que te levo há tantos anos para cima e para baixo. Se eu estou contigo em todo o tempo. Mas quem estava falando mesmo não era ele, era o próprio Deus falando, por que você está fazendo isso comigo? Se sou eu que te sustento. Aleluia. Porque eu já não falei para você não ir lá amaldiçoar o povo. E porque você recebeu uma oferta, você vai lá amaldiçoar. Agora então você vai lá. Você não queria ir? Então você vai. Vai lá e vai falar o que eu mandar. E Balaão foi. Meu Deus, imagina Balaão no coração, né? E agora eu não vou mais poder falar o que me mandaram falar, eu vou ter que falar o que Deus mandar. E aqui nesse momento ele fala e ele explica que o povo de Deus iria vencer aquela guerra. E aqueles homens ficam desesperados. Mas eu te paguei para você falar, para amaldiçoar o povo. Ele não, mas Deus mandou eu falar, então eu vou falar. Então nesse momento aqui, ele está lembrando essa história dizendo, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Mas ele teve a repreensão, o mudo jumento falando com voz humana, impediu a loucura dele. Porque Deus impediu, através daquele jumento, a loucura do profeta. E naquele momento ele já está falando, eu estou aqui desde já, impedindo a loucura. Cuidado, eu me coloco no lugar daquele jumento onde falou. Então, por favor, não façam isso. Prestem atenção. Não, se alguém oferecer algo a vocês em dinheiro para poder fazer algo relacionado às coisas de Deus, não faça. Não misture negócio com coisas santas. E aqui ele está dizendo isso, porque Balaão ele aceitou, mesmo Deus falando com ele para ele não ir. Mas mesmo assim Deus repreendeu e não deixou ele fazer a coisa errada. Se Deus quisesse, ele poderia tirar a vida de Balaão ali na hora e acabou. Mas ele ainda teve misericórdia em chamar a atenção dele através de um burro e falar, agora você vai lá e vai falar o que eu mandar. E ele teve que ficar em mais
sós, porque eles tinham que falar, imagina do lado o povo de Deus, e do outro lado aqueles que pagaram dinheiro a ele, e ele teve que ser a favor do povo de Deus, porque ai deles se eu falasse. E nesse momento ele fala, ele impediu a loucura do profeta, ele impediu, e teve a repreensão da sua transgressão, mudo jumento, falando com voz humana. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente reserva. Aqui ele já está dizendo o destino daqueles que vão fazer tais coisas, que vão fazer a obra do Senhor como negócio. Falando, são fontes sem água, porque a água da vida, né? A gente fala tanto sobre água, e aqui ele diz que eles são fontes sem água, que eles não têm nada a oferecer, que não jorra nada deles, não jorra vida. São fontes, mas não tem água. Eles falam, mas não sai vida. Eles falam, eles são fontes sim, mas não tem nenhuma unção e nenhum poder. Nuvens levadas pelo vento, pelas quais a escuridão das trevas o reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam as concupiscências da carne com dissoluções aqueles que estavam afastando do que andam em erro. Falando coisas arrogantes de vaidade, prometendo-lhes liberdade, sendo ele mesmo servo da corrupção. Ou seja, eles pregam uma liberdade falsa, porque eles mesmos estão presos das coisas da carne. Eles pregam liberdade para os cativos e oprimidos, sendo que eles são os que precisam ser libertos. Por quê? De quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Ou seja, eles são vencidos pelo dinheiro, eles são vencidos pela carne, então eles são servos dele. Eles são servos da carne, eles são servos do dinheiro, eles não são libertos. E quem são eles para pregar liberdade? Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, preste atenção nisso, isso aqui já é a conclusão, já é a finalização. Por isso que ele começa, porquanto, quem lembra dessas coisas assim, ó, em suma, eu sempre começava com em suma. Quando eu tinha que fazer a redação para a conclusão, eu botava em suma, eu achava bonito. E aqui ele botou, porquanto, se depois de terem escapado da corrupção, depois de eles terem sido libertos, gente, escuta isso, depois de ter sido liberto pelo conhecimento, eles já ficaram afiados na palavra do Senhor, foram outra vez envolvidos e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram do santo mandamento que lhe foi dado. Desse modo sobreveio o que, por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojador de lama. Aqui diz, aqui já está bem explicado, né? Aqui diz que eles foram libertos, foram sarados, conheceram a palavra, foram santificados para pregar, foram santificados para serem líderes, mas voltaram às ruínas. E é pior do que se eles não tivessem ido nenhuma vez. É pior, Deus fala aqui através da vida de Pedro, que antes ele não tivesse aceitado do que fazer um vexame desse, do que causar escândalos em nome do Senhor, do que afastar o povo. É melhor perder uma alma do que perder 1000. Então antes ele não tivesse ido, do que ele levar todo o povo com ele. Porque por isso que ele fala que é pior, volta ao vômito, é pior porque ele não vai sozinho, ele leva outros com ele. Quando você faz algo contra a Deus, contra o povo de Deus,
não é só você que é afetado, existe uma multidão de seguidores. É como se fosse aquele joguinho assim de dominó, que quando o primeiro cai, ó, vai caindo todo mundo. Efeito dominó. Então ele diz que é pior, antes ele tivesse caído sozinho, que não derrubava um monte. Por isso que ele volta ao vômito, como uma porca lavada ao espojadouro de lama. É verdade. E nesse capítulo, onde eu fui incumbida, eu não gosto não é que eu não gosto, é porque eu não sei pregar cajadada. Eu não tenho esse dom de falar, que não sei o que. Eu não tenho. Mas aí quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso? Eu li desde quando ele me mandou, aí eu falo, pastor, capítulo 2, versículo 2, 2 Pedro, capítulo 2, né? Ele isso mesmo. Aí quando eu ia ler, deixa eu ver se é esse mesmo. Aí eu li, não, é esse mesmo. Aí eu tenho certeza que é esse, deixa eu ver se é esse. Gente, como que eu vou falar isso? Aí eu falando, Wander, é muito difícil, como que eu vou pregar sobre isso? Meu Deus, eu chorando já. Mas Deus, ele é tão perfeito que ele lê. Vai decifrando um por um para você entender. Porque quando você lê tudo, você fala, meu Deus do céu. Você fica assim. É como se fosse um escândalo ler isso aqui. É um escândalo. Porque você não tem nem palavras para falar isso. Você lembra de pessoas que fizeram. Você fala, não posso citar nomes. Você lembra de coisas, você lembra de situações que fala, meu Deus. E aí você fica naquele desespero de pregar. E aqui nós chegamos ao último versículo, aonde eu consegui mais ou menos expor o que Deus tinha falado comigo. Que nós, como igreja do Senhor, nós temos que ter cuidado. Nós, como líderes, porque nós somos líderes da nossa casa, líderes daqueles que olham a nossa vida como exemplo, nós temos que ter um cuidado em tudo que nós vamos falar, em tudo que nós vamos fazer, porque nós levamos seguidores conosco. Se nós cairmos, todos caem. Se a gente fizer, eles fazem. Se a gente falar, eles falam. E aqui ele está dizendo, gente, cuidado com quem vocês vão seguir. Cuidado. Quem vai ser o líder de vocês. E se vocês forem líderes, cuidado no que vocês vão fazer. Porque não é só a sua vida. Tem uma multidão te olhando, tem uma multidão te seguindo. Conforme Pedro falou aqui, você tem que ser cristão aqui no trânsito. Não é isso? E ele fala exatamente isso, falsos profetas, porque vivem uma vida no altar e outra vida lá fora. E ele fala, prestem atenção em quem vocês são, em quem vocês vão falar que são, para não fazer com que o povo se afaste por causa das suas ações. Para que você não se torne um escândalo, para que você não volte ao vômito. Então é isso que Deus queria falar nessa noite. Eu quero agradecer a paciência de vocês. Comigo. Eu estava aqui sentindo muita presença de Deus. E como diz aquele louvor, tudo está preparado aqui. A casa do nosso coração. E Ele é o único motivo que nos fez chegar. Ele é o único. Quando você começou a cantar, Ele é o único motivo. É verdade, gente. A gente tem que ser lembrado disso. É por causa dele que nós estamos aqui. Não é por causa de pessoas, não é por causa de ninguém. Quem veio, quem não veio. A gente veio por causa dele. Então a gente tem que fazer o melhor para Ele. É verdade. Deus é fiel. E Ele está na nossa vida. Vamos continuar buscando conhecimento. Porque é isso que nesse estudo que o pastor preparou, né? Foi o pastor, não sei se foi quem foi, mas quem escolheu esse estudo em Pedro, com certeza é porque Deus requer de nós conhecimento, para que a gente não seja enganado por nós mesmos. Amém? Amém.